Boa tarde, meus irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com todos vocês, amém? Que nesse dia, meus irmãos, nessa tarde, Deus venha a ser a nossa rocha eterna, a nossa segurança, o nosso rochedo forte e nos proteja, nos livre de todo dano, de todo mal, de toda armadilha perversa do inimigo contra nossas vidas. Que Ele nos mantenha em plena segurança, guardados e protegidos, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Amados, hoje nós vamos refletir em Gênesis 18, versículo 23. É sobre Sodoma, Gomorra, uma história bem conhecida no nosso meio. O versículo 23 diz o seguinte: destruirás o justo com o ímpio? Amém, meus irmãos? Hoje nós vamos estar meditando nesse capítulo 18, versículo 23, é a destruição de Sodoma e Gomorra. O pecado dessas duas cidades subiu ao trono de Deus. Eram pecados gravíssimos e Deus se irou e resolveu destruir as duas cidades. Mas lá tinha um problema, meus amados. Ló, o sobrinho de Abraão, e toda a sua família moravam naquela cidade, na cidade de Sodoma. Então chegou ao conhecimento de Abraão que as duas cidades seriam destruídas. Deus avisou a Abraão que destruiria as duas cidades, e isso preocupou muito Abraão. Ele ficou preocupado com o povo, com a cidade e, é claro, com o seu sobrinho Ló, que estava naquela cidade de Sodoma com a família. Então, meus amados, Abraão, ele demonstra sua profunda preocupação com a cidade e o povo. E ele começa uma negociação com Deus, questionando se o justo será punido com o ímpio. Ele começa com a pergunta: será que destruirás o justo com o ímpio? Essa pergunta, meus amados, é uma reflexão da compaixão de Abraão e de seu desejo de proteger aqueles que são justos diante de Deus. Amém, meus irmãos? As duas cidades estavam poluídas, contaminadas por tudo que é pecado, por tudo que era devassidão, tudo que desagradava a Deus. Mas tinha Ló no meio daquela cidade, que morava na cidade de Sodoma, ele e a família. E mesmo morando lá, naquela cidade pecaminosa, Ló, ele não gostava disso. Ele se desviava do pecado. Então, meus amados, prosseguindo, Abraão conversa com Deus, intercedendo pela cidade, o povo, pelo seu sobrinho e a família que morava lá. E ele pergunta a Deus: destruirás o justo com o ímpio? Abraão fez uma pergunta para Deus: se ele destruirá a cidade se porventura houvesse 50 justos. Deus responde que pouparia a cidade por amor aos 50 justos. E Abraão prossegue perguntando se Deus destruirá a cidade se porventura houver 45 justos. Deus responde que não destruirá se achar 45 justos ali. Abraão prossegue com a negociação intercessora e, na sua última pergunta, Abraão diz ao Senhor: não te ires, não fique irado comigo, Senhor, mas permita-me falar só mais uma vez. E se apenas 10 forem encontrados justos naquela cidade? E Deus responde: por amor aos 10 não a destruirei. Então, meus amados, Abraão fez uma negociação intercessora pela cidade, pelo povo, pelo seu sobrinho e família que habitavam naquela cidade, para que Deus não destruísse todos, porque tinha a família dele lá, Ló e a família dele. É claro, né? Nós conhecemos a história e Deus não livrou as duas cidades, mas salvou Ló e sua família. Ló, ele morava na cidade de Sodoma, mas Ló era homem justo e se incomodava com a maldade daquela cidade pecaminosa. Então, meus amados, o que eu estou querendo falar, deixar claro nessa mensagem, o foco principal é o livramento de Ló e família. Esse livramento, meus amados, mostra, nos revela o poder extraordinário da intercessão de um servo de Deus. Porque, se não fosse a intercessão de Abraão, Ló e sua família teriam sido destruídos, meus irmãos. Se Abraão não entrasse na brecha para interceder
para fazer uma negociação intercessora com Deus em prol de Ló e da família, eles teriam perecido, eles teriam morrido na destruição das 2 cidades. Então, meus amados, antes de Deus destruir as 2 cidades, mandando os 2 anjos para destruí-las, em Gênesis 19, 29 diz que Deus se lembrou de Abraão e tirou Ló da destruição que viria sobre aquela cidade. E os mesmos 2 anjos que foram para destruir a cidade foram os mesmos anjos que tiraram Ló e sua família da cidade. Eles levaram Ló e a família para fora da cidade antes de destruí-la. Eles não poderiam destruir a cidade antes de tirar Ló e toda a sua família. Por quê? Devido à intercessão de Abraão. Deus se lembrou dessa intercessão, dessa conversa que ele teve. E Deus foi misericordioso e salvou Ló e a família devido à intercessão de Abraão, meus irmãos. Preste atenção como a intercessão é poderosa nas nossas vidas de cristãos. A intercessão é algo poderoso. Às vezes nós não temos nem ideia o quão é poderosa a intercessão de um servo de Deus. Mas ela é poderosa e faz milagres e move céus e terras e movimenta a misericórdia de Deus, o favor de Deus ao nosso favor e ao favor dos nossos, da nossa família. E precisamos compreender, meus amados, que a intercessão, a oração, é um dos sustentos do corpo de Cristo. Se nós queremos livramentos, precisamos orar, interceder. Se queremos avanço, bênçãos no nosso lar, precisamos orar e interceder. Se queremos fazer a diferença no lugar onde moramos, na nossa casa, no nosso lar, no nosso trabalho, na nossa igreja, precisamos interceder, meus amados. Quando intercedemos, o mal é destruído, cancelado. A nossa intercessão anula planos, projetos e ciladas do inimigo, devido à misericórdia de Deus. Todo o cenário de destruição contra a nossa vida, contra a nossa casa, contra a nossa família, contra nossos recursos, nossas finanças, contra a nossa saúde física e contra a nossa saúde espiritual é cancelado pela nossa intercessão e misericórdia do nosso Deus. Amém, meus irmãos? Deus, ele escuta a oração de um intercessor que se levanta para lutar pela sua casa, pela sua família, quando algo está errado. No mundo desequilibrado de hoje, meus amados, é fundamental ter alguém que entre na brecha, que se levante para interceder. A intercessão na vida de um cristão, meus amados, é poderosa e é necessária. Sem intercessão, o mal toma de conta da nossa vida, da nossa casa. Sem oração, sem intercessão, meus amados, o mal toma de conta da nossa família, do nosso lar, dos nossos filhos, do nosso esposo ou esposa. Sem intercessão, sem oração, meus amados, o mal pode tomar conta de tudo que se diz respeito a nós e a nossa família. Sem oração, nós estamos descobertos e damos espaço para o inimigo agir e fazer o que ele quiser. Nós não estamos orando, não estamos intercedendo, estamos frios e é só o que o inimigo quer. Ele quer pegar crentes frios espiritualmente, crentes que não oram, crentes que não vigiam, crentes que não intercedem por ele mesmo e pela sua família. Aí ele entra, meus irmãos, e faz a festa. Então precisamos ter cuidado com isso, ser vigilantes. A oração, meus irmãos, e a intercessão nem sempre vai nos livrar de todo o mal. Muitas vezes estamos em oração, intercedendo pela nossa casa, pela nossa família, pela nossa vida, mas mesmo assim acontece algo que nós não gostaríamos que acontecesse. Mas os altos e baixos da vida faz parte, meus irmãos, da nossa caminhada. Mas estando em oração e intercedendo, nós temos certeza que o mal ele não vai avançar, ele não vai crescer na nossa vida, na nossa casa, no nosso lar. O mal pode estar nos cercando, mas ele vai fugir da nossa presença. Ele não vai crescer, ele pode ter feito algum dano lá atrás, pode ter nos prejudicado de alguma forma, mas ele não vai evoluir, ele não vai crescer, porque a mão poderosa do Senhor está sobre nós, nos guardando e nos livrando de todo o mal, devido à nossa intercessão. Assim como Deus livrou a família de Ló, ele também pode nos livrar de todo o mal, de toda arma forjada contra nossas vidas, contra a nossa casa, contra os nossos recursos, contra a nossa saúde.
Ele pode porque Ele é poderoso, Ele é Deus. E assim como Deus lembrou de Abraão e livrou seu sobrinho Ló e a família, Ele também lembra da nossa intercessão, meus irmãos. E pode nos livrar de todo mal, de todo laço, de toda armadilha do inimigo. Pode nos livrar nós, a nossa família, de toda destruição. Amém, meus amados? O inimigo veio para matar, roubar e destruir. Então, se ele está com um plano perverso, maquinando perversidade para destruir a nós e a nossa família de alguma forma, Deus vai lembrar da nossa intercessão, da nossa oração. Deus lembra das nossas orações todos os dias. Nós temos um baú cheio de oração lá em cima. E Deus lembra dessas orações. Então, se o mal está preparado para vir contra nós e nossa família, Deus vai lembrar das nossas orações e vai nos proteger, destruindo, anulando todo laço, todo plano, todo projeto do inimigo contra nossas vidas. Mas precisamos estar em oração constante, meus irmãos, orando e intercedendo pelos nossos, para que o mal não tome conta, para que o mal não avance, não ganhe terreno de forma alguma. O mal tem que ser destruído e nós só conseguimos destruí-los orando, intercedendo, para que Deus envie os seus anjos com espada de fogo desembainhada para anular, para aniquilar, anular todo projeto maligno contra nossas vidas. Amém, meus irmãos? Essa é a mensagem de hoje. Deixa o teu like, se inscreve nesse canal, manda essa mensagem para os teus grupos nas redes sociais. Amém, meus irmãos? Fiquem com Deus. Não esqueçam de estar sempre em oração, sempre com o espírito vigilante, intercedendo e orando, para que o mal não tome conta, não ganhe espaço na tua vida, na tua casa, no teu lar. Amém, meus irmãos? Até a próxima.